Galera, aqui do lado temos uma figura estrelada, cara. Isso aqui, ele tava meio se diminuindo aqui antes da gente começar a conversa. Mas o que a gente tem aqui do lado é literalmente o maior de nossa espécie no Brasil. Ô, O louco! maior jornalismo de games, quiçá de entretenimento do Brasil da história. Pablo Miyazawa, cara, muito obrigado por aceitar o Ô, convite PH, pra bater um papo aqui, mano. que legal, pô. Que honra, que apresentação. Fazia tempo que eu não ganhava uma apresentação dessa. Né? Agora posso dormir feliz hoje. Não vou falar que eu posso morrer feliz, mas posso dormir feliz. Certamente aí é muito bom saber que sou considerado Nossa, você tá pela minha maluco. própria espécie. Exato, pô, né? A gente conhece nós conhecemos uns aos outros, né? Meio que Ah, isso isso. aí. Você É. conhece pelo cheiro. Não, então vamos bater um papo legal o suficiente aqui pra até o fim da conversa você poder morrer feliz. É, Opa! assim, a gente tá aqui premiando hoje um disco que você confidenciou pra mim que você acha farofa, que é o Dawn FM do The Weeknd. Não tem problema, não tem problema, a gente entende, até porque é parte do charme do The Weeknd, é isso aí mesmo. Mas eu te trouxe não pra gente falar de The Weeknd, mas sim mais abertamente sobre essa sua trajetória única, porque você é um cara que faz a ponte melhor do que qualquer outra pessoa que eu conheço de profissional aqui no Brasil entre o jornalismo de entretenimento de games, que é uma coisa que você. E assim, e otaku e tudo mais, com a sua passagem pela herói e tudo mais, mas também o jornalismo de música, porque você que foi editor-chefe da Rolling Stone por quase 10 anos, não foi? Foi tipo. Eu fiquei 8 anos lá, 8 anos. metade deles eu fui editor, de 2006 a 2010 eu era editor, número 2, e aí de 2010 até 2014 eu assumi como editor-chefe. Então foram 8 anos na frente da revista, umas 90 e tantas edições, e Caramba. atualmente eu continuo fazendo as edições especiais da Rolling Stone que saem esporadicamente nas bancas com uma tiragem pequena, e como editor convidado. Então é como se eu tivesse ainda vinculado a Rolling Stone depois de tantos anos. Você ainda faz parte. São É, indústrias que a gente que tá dentro sabe que a cobertura jornalística ela tem muitas semelhanças na maneira como as coisas funcionam, na maneira como você. Principalmente de consumo, né? Maneira como, sei lá, a gente fica sempre à mercê do acesso que as empresas e produtoras nos dão ao produto e tudo mais. Mas eu acho que do lado de fora, nos últimos anos, a indústria dos games e a indústria das músicas têm se aproximado de maneiras um pouco surpreendentes. Então a gente hoje em dia tem uma indústria de games que está caminhando para distribuição digital, por exemplo, se tornar o principal veículo de distribuição, que é um meio que a música já dominou. Hoje em dia as pessoas consomem música por Spotify, por Deezer, não tem muito mais a coisa de você ir atrás de uma mídia física para você ouvir a sua música favorita. Isso é uma coisa mais de nicho e tudo mais. Games está caminhando nessa direção. A gente também uhum, tem muito a coisa do desenvolvedor independente de games hoje em dia, tomando o seu espaço, conseguindo encontrar uma maneira de alcançar públicos online sem depender de outras empresas. E acho que música, mais do que filme, com qualquer outra indústria de entretenimento, é a que mais de braços abertos receber esse tipo de coisa, né? Você tem os caras, os rappers de SoundCloud e todo esse fenômeno aí, que é uma galera que simplesmente cria sem depender de ninguém acima delas, né? Mas eu queria saber de verdade. você, da perspectiva de alguém que trabalhou, assim, em todas as escalas, né? Tanto como repórter quanto como editor, nos dois lados da coisa. Você vê mais diferenças ou mais semelhanças entre como essas indústrias funcionam? Olha, é muito legal o que você falou, porque eu não tinha me atentado a isso, porque hoje eu sou um free agent, né? Eu não estou vinculado oficialmente a nenhum veículo. Eu sou colunista no Game On do Terra, um portal, né? Mas eu só apresento programas, eu não estou na frente da redação e eu faço edições especiais da Rolling Stone como convidado. Então, hoje eu não tenho essa observação tão aguda que você tem a respeito dessas, digamos, interpolações de mercado. Mas é uma coisa que a gente vê acontecendo há muito tempo. Eu vou resumir aqui a minha trajetória para você entender como foi possível eu estar nas duas indústrias quase ao mesmo tempo, na verdade. Originalmente, eu
gosto mais de música do que de videogame. Eu falo isso até meio, né, tomando cuidado, dependendo do público que vai me escutar. Mas eu comecei jogando videogame quando criança e se tornou a minha maior paixão. Só que em algum momento ali, na era 16-bit, a música entrou na minha vida de uma maneira mais fulminante até do que os videogames tinham entrado. Eu continuei jogando videogame muito mais como algo a mais que eu fazia. E a música tomou conta como o meu principal hobby. Isso lá pelos meus 14 anos. Eu jogava videogame já desde os 5, 6 anos de idade, muito aos 10, 11 anos de idade, que era o auge aqui no Brasil da cultura da Sega contra a Nintendo, né, que foi representada por Master System e Mega Drive contra clones do Nintendinho. Só que em algum momento a música entrou na minha vida e não saiu mais. E aí eu vendi o meu videogame para comprar uma guitarra. Olha, cara, que episódio marcante. Tipo, literalmente trocou um pelo outro. Troquei um pelo outro. Eu vendi o Mega Drive, porque eu não consegui um Super Famicom na época, eu comprei o Mega Drive, e aí esgotou pra mim, na mesma época que eu comecei a ouvir rock, né, com a MTV, com o Rock in Rio tendo rolado aqui, e aí eu queria montar uma banda, eu comprei um baixo com o dinheiro que eu tinha conseguido com o meu Mega Drive. Não era o suficiente, mas enfim, eu continuei tocando e meus amigos continuaram jogando videogame. Eu nunca mais comprei um videogame, pelo menos naquele período ali. Eu perdi a era PlayStation, mas continuei tocando, fiz bandas, comecei a tocar guitarra, baixo, enfim. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de discos. No meu primeiro ano de faculdade, eu era vendedor numa loja de CDs, uma loja de rua, assim, com porta fechada, uma coisa bem específica que as pessoas nem entendem mais. E eu ganhava pouco, tal, mas eu adorava trabalhar com música. E aí, meus amigos que trabalhavam na Playtronic, na Nintendo, como o Powerlines, eles atendiam o telefone, respondendo dicas. Acho que o pessoal que está assistindo sabe que houve esse serviço aqui naquela época, nos anos 90, né? A Tectoy tinha a Hotline e a Playtronic tinha a Powerline. E tinha uma vaga na Powerline e eu entrei. Ganhava mais do que na loja de discos. E aí voltei a jogar videogame, agora como trabalho, como profissão, mas continuei mantendo minhas bandas paralelamente. Então aquele foi o momento em que eu comecei a jogar videogame profissionalmente e tocar com minhas bandas na noite, em festivais e tudo mais. E aí videogame foi se tornando uma coisa muito importante na minha vida, porque era o meu trabalho e eu levava muito a sério. Eu fiquei 1 ano e meio na Nintendo e fui para a editora Acme fazer a Nintendo World, que ia ser lançada no final de 98, e aí a editora se tornou Conrad. Mas eu nunca larguei a música, e eu continuei trabalhando com games, daí como jornalista de games. E lá eu fiquei por 8 anos e participei de outras revistas, como a Herói, como você falou, e a EGM Brasil, que era a revista séria de videogame que a gente tinha. Mas nunca larguei a música. É a revista de adulto, digamos assim. Enquanto a Nintendo World era revista de criança, né? De certa forma era assim que a gente enxergava na redação, mas eu levava a Nintendo World muito a sério. É o trabalho pelo qual eu sou conhecido até hoje, mais do que qualquer coisa que eu fiz depois, ainda é a Nintendo World, e eu nunca larguei a música, né? Então, eu conciliava isso, a música como meu hobby, né? Porque não se tornou o meu trabalho, e o trabalho era ser jornalista de games. E aí, um belo dia, em 2006, eu fui chamado por um amigo meu, né? Sempre os amigos chamando. Um amigo meu me convidou para fazer parte da equipe que ia lançar a revista Rolling Stone no Brasil, que é a publicação, ou pelo menos era a publicação de música dos Estados Unidos mais importante. Foi surgida no final dos anos 60 e veio para o Brasil oficialmente em 2006. E aí eu falei, bom, por que você está me chamando, né? Daí o editor-chefe, na época, o Ricardo Cruz, não confundir com o cantor Ricardo Cruz, outro Ricardo Cruz, me chamou e falou assim, você tem uma experiência de revista para o público nerd, você sabe falar de cultura pop, você entende de cinema, de televisão, de videogame, e a gente quer que a Rolling Stone no Brasil tenha isso também, mas não vai ser disso, vai ser uma revista de comportamento, com um viés musical, mas também tem que ter esse espaço aí da cultura pop. E eu falei, beleza, eu topo o desafio. E eu entrei na revista, e assim que eu entrei, o meu papel já mudou. Falou assim, bom, na verdade você não vai cuidar só disso, você vai cuidar de músicas também, dos lançamentos, de notícias e tal. Eu virei editor de música na revista, mas sempre cuidando das pautas de videogame. Então foi muito interessante porque naquele momento eu estava trazendo a minha experiência com revistas de entretenimento infanto-juvenil
que lidava com o público nerd, o público geek, dentro de uma revista de música e de comportamento. Então, de certa forma, a Rolling Stone Brasil, ela acabou pegando um pouco dessa vibração, digamos, da minha experiência com esse público, e só que eu tava não querendo converter exatamente o que eu escrevia na Herói, na Nintendo World para Rolling Stone, mas eu achava que eu tinha que fazer diferente. Sim. Só que não tinha como eu me desvencilhar do que eu já era, né? Então, a maneira como eu comecei a escrever e trabalhar na Rolling Stone tinha muito da minha experiência com o público mais jovem que lidava com videogame. Então, sem querer querendo, acho que de uma maneira meio, digamos, inconsciente, o jornalismo que eu comecei a fazer na Rolling Stone tinha muito do jornalismo de games. Tá. Mas não sei exatamente como, tá? Eu já tô até... Talvez eu vou deixar você fazer mais perguntas, mas assim, foi assim que começou essa mistureba, né? E o tempo todo eu tentava emplacar pautas que fizessem sentido para um público adulto que lia Rolling Stone, ligadas aos games. Então tinha a ver com o lançamento de console no Brasil, né? Foi a época do Xbox e o PlayStation chegando oficialmente ao Brasil, sim, da Nintendo voltando ao Brasil. Então, por ser Rolling Stone, eu consegui muita abertura no mercado, porque finalmente era como se eu tivesse sido o jornalista que saiu do mundo dos games e foi pro mundo do mainstream. Sim. Então, de repente, os executivos queriam falar comigo de novo, eles queriam dar entrevista para mim. Então eu consegui coisas muito legais, eu era convidado para evento, eu continuei cobrindo a E3 pela Rolling Stone, né, e conseguia mais coisas ainda, porque... nome reconhecido, né, tipo... o mercado de games se sentia meio validado. Que legal, a Rolling Stone tá querendo falar de games. A Rolling Stone, essa marca tão importante. E no Brasil ela conseguiu roubar um pouco dessa reputação da edição original. Então a gente era muito respeitado como Rolling Stone Brasil. Eu conseguia muitas coisas que se eu tivesse na EGM, possivelmente eu não ia conseguir. E aí essas pautas iam rolando. Mas eu me lembro que o ponto de virada, quando eu finalmente comecei a pensar, nossa, que legal, os games e a música tem tudo a ver, foi, obviamente, com o sucesso dos simuladores, né, do Guitar Hero e depois sim, do Rock Band, e mais especialmente daquele grande evento que rolou no ano de 2009, que foi o Beatles Rock Band. Sim. Esse sim foi um ponto de virada que a gente pegou e falou, nossa, o futuro da música está nos videogames por meio dos simuladores. Os músicos, as bandas e as gravadoras vão ganhar mais dinheiro disponibilizando suas músicas nos simuladores de games do que vendendo discos. Acho que todo mundo pensou isso ao mesmo tempo, né? Era uma possibilidade, parecia para a indústria de música um caminho a se seguir que poderia proporcionar um futuro, porque na época era assim, venda de CD caindo, interesse em música tradicional caindo, as bandas percebendo que os rendimentos estavam diminuindo, ainda não tinha rolado a febre do vinil, né, do disco de vinil, que deu uma revitalizada nos últimos anos na indústria fonográfica. Então, e não tinha ainda esses serviços de streaming tão consolidados, o MP3 ainda rondava e assustava a indústria, né? Então a música digital para a indústria da música começou a ser percebida como um caminho, mas como é que a gente vai convencer as pessoas a comprar música? E aí o videogame, os simuladores como Guitar Hero e Rock Band acabaram se tornando essa porta, falou assim, a gente vai vender música para o jovem aqui por esses games, do conteúdo interativo. E, além disso, eles também começaram a perceber o quanto os jovens estavam conhecendo artistas antigos por meio dos jogos, né? Então, num certo momento ali, na virada da década, entre 2007, 2008 até 2011, 2012, o videogame e a música, elas estavam andando muito juntas, porque parecia que havia um caminho bom para as duas. E hoje a gente sabe que não foi o que aconteceu, né? A indústria dos jogos musicais fracassou, digamos assim, não conseguiu manter a onda por várias razões que, enfim, não vale falar aqui, mas é isso, né, e fiquei 8 anos lá e daí voltei pros games, depois fui ser editor-chefe do IGN Brasil, né, mas é isso, né, acho que, como você falou, minha experiência é meio única, porque eu consegui, ao mesmo tempo, conciliar as duas profissões, jornalista de games, jornalista de música, conseguia ser respeitado ainda nos dois lados, o que foi um mérito, assim, meu, que eu atribuo muito a paixão que eu colocava nos dois trabalhos e principalmente quando eu fui para Rolling Stone, eu não larguei os games, eu não larguei o mercado de games. Foi praticamente simultâneo que eu comecei a fazer um blog no portal IG chamado GamerBR.
né? Foi uma coincidência, assim, me convidaram para fazer um blog sobre games, e eu falei, vou fazer um blog sobre o mercado brasileiro de games, sobre os bastidores, e eu pedi permissão, posso fazer um blog de games? E aí o meu editor falou, pode, não tem nada a ver com o Rolling Stone mesmo, né? Então, e até tinha, né? E eu trabalhava durante o expediente, inclusive no blog, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, eu fazia a Rolling Stone, escrevia sobre bandas e tal, e daí tava lá escrevendo sobre o vai e vem do mercado, quem saiu da Microsoft, quem entrou na Sony, etc, etc. Então, foi isso. Em você explicar essa sua trajetória, eu achei legal que você já elucidou uma diferença muito interessante aí, que foi a coisa de como as indústrias se viam internamente. Então você falou que existia esse caso dos executivos de games que buscavam, de alguma maneira, a validação de alguém que estava vindo da indústria de música no olhar deles, né? Que é uma indústria mais madura, mais estabelecida e tudo mais, e a gente tem os games ainda firmando os seus alicerces ali, né? Então, acho que essa é uma diferença importante, mas pra jogar de novo, porque eu perguntei mais cedo da coisa das diferenças sobre o olhar do público desse jornalismo de games e musical, eu queria saber de você. Assim, eu tenho a perspectiva de alguém que trabalha com jornalismo de games, obviamente, e uma coisa que é sempre difícil de lidar e, assim, não vou dizer que é uma coisa que me mantém acordado à noite, mas é uma coisa que frustra muitas vezes, a maneira como as pessoas não entendem qual é o nosso papel como jornalista cobrindo um produto. De novo, a gente é completamente subserviente às empresas que dão ou não acesso a gente é muito limitado na nossa cobertura, não é uma cobertura essencial, por assim dizer, porque no fim das contas a gente tá, de certa forma, simplesmente agindo pra fazer hype ou não fazer, ou desmerecer o hype de algum produto. Mas tem muita gente que enxerga o jornalismo de entretenimento como sendo simplesmente um outro braço do marketing da empresa. É como se fosse um acessório, né? Um acessório terceirizado que é tipo, a empresa de games ou de música, de games especificamente, vai lá e contrata um jornalista pra falar bem do jogo dele. Ou pra falar mal do jogo da outra empresa, que é uma coisa que é mais idiota ainda que a galera pensa, né? E eu queria saber se isso acontece na música também, se tipo, a galera que consome o jornalismo musical, ela é uma galera que busca essa famigerada imparcialidade na análise por parte do jornalista, que é uma coisa completamente estúpida, mas que vez após vez a gente acaba trombando com, né, no jornalismo de games. Não, você falou tudo, PH. Eu acho que tem mais semelhança do que a gente imagina, porque no fim das contas a gente está falando de produto. Tem um amigo meu, um jornalista, com quem eu faço muitas parcerias, e ele sempre critica essa coisa de chamar música ou filme de produto, né? Porque não é produto, não é consumo, a gente não consome essas coisas, no fim das contas é arte, né? Então a gente está falando de produto artístico, né? Produto artístico, com arte envolvida. Existe sim uma correlação entre esses jornalismos, porque no fim das contas a gente está falando de coisas produzidas por pessoas, lançadas no mercado, e que espera-se que elas façam sucesso, que elas rendam, que as empresas que estão controlando esses produtos faturem, e o artista em questão prospere e consiga criar uma reputação que garanta o sucesso do próximo produto. Você tem isso nos cinemas, tem isso na TV, a música e os games, eu acho que a diferença, né, a semelhança entre esses dois é a paixão envolvida, tanto na análise, na crítica, quanto no consumo dessa crítica e no consumo desses produtos. De novo, entre aspas, né, porque eu também concordo, eu não acho que a gente está falando de produtos sempre. O produto é o que você compra na loja, certo. Mas o álbum, a concepção, a música, a sensação, aquilo é artístico, né? É o conteúdo artístico, assim como os videogames. O produto é a caixinha, é o negócio que você aperta o botão e baixa para comprar. O jogo, a experiência, aquilo é arte. E aí a gente está falando de coisas que podem ser criticadas, que podem ser analisadas e comparadas com um mergulho aprofundado a respeito de como foi feito, de o que aquilo significa, com comparação entre o anterior e o próximo, com a concorrência, enfim, são produtos semelhantes. E, novamente, as aspas no produto aqui. Agora, você está falando sobre cobertura e eu estou pensando aqui que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo de música, eu sempre fazia essa associação na minha cabeça, né, de o quão
semelhante era, só que existiam, pelo menos naquela época, umas diferenças gritantes. Por exemplo, quando você fala de música, jornalismo musical, você pensa, vamos fazer uma reportagem sobre esse artista que está lançando esse álbum. Existia vários tipos de cobertura daquele evento, né? A crítica do álbum, a notícia sobre a produção do álbum e a entrevista, o perfil do artista que estava criando aquela obra. Nos videogames, eu senti a falta dessas pessoas, né? Dos seres humanos, que na música é muito evidente. Você fala do disco, lançamento do The Weeknd, lançamento do Metallica, o lançamento do Caetano Veloso, e fatalmente, necessariamente, você tem que falar sobre o Caetano Veloso. Você vai querer fazer uma entrevista com o Caetano, você vai querer fazer uma reportagem, um perfil, você pode dar uma matéria de capa para ele. No caso de uma revista de games, o grande lançamento, GTA 4, a capa é o GTA 4 e não o Sam e o Dan Houser. Certo. Então faltavam esses indivíduos, a individualização da indústria de games, que é substituída ali pela publisher, né? O nome, a Nintendo. Sendo que dentro da Nintendo, debaixo ali do guarda-chuva hierárquico, você tem criadores, você tem pessoas que mereceriam toda essa devoção, essa profundidade, e não tinham, porque as empresas de games, elas basicamente barram isso, né? Eles querem isso, né? eles querem que o game seja um produto coletivo e basicamente está certo. Ainda que a música, um disco, seja um produto coletivo, no fim do dia, a capa vai ter lá o nome daquele artista, o nome daquela banda e os 5 integrantes, o músico que tocou naquele disco. Um videogame tem 200, 300, 500 pessoas envolvidas naquilo, que dirá de uma série, um filme, um episódio hoje de uma série, como Last of Us, vai ter 500 pessoas envolvidas, né? Mas você só vê o nome do Craig Mazin e do Neil Druckmann. Mas no caso do Mario, é Nintendo, não Miyamoto. Então, eu sempre reclamei muito disso, assim, e percebi que o quanto eu gostava mais de cobrir música, porque eu podia falar com as pessoas, né? Eu ia conversar diretamente com o artista, eu ia tentar entender a mente dele e tentar extrair ali as motivações, os defeitos, enfim, o que fazia o artista conseguir criar aquilo. E no mundo dos games, você podia até tentar entrevistar esses caras, só que a gente sabe que as pessoas que trabalham com games, elas não são exatamente personalidades, não são personagens carismáticos, né? E aí eu abro uma exceção para o nosso Shigeru Miyamoto. Quando eu consegui entrevistar o Miyamoto pela segunda vez para a Rolling Stone, e eu consegui essa entrevista porque era para a Rolling Stone Brasil, porque eu já tinha entrevistado o Miyamoto em 2005 para a Nintendo World. E foi a primeira entrevista que o Miyamoto deu para um veículo brasileiro, porque era a revista oficial da Nintendo. Lógico. Então, ele deu entrevistas depois para outros veículos de games, depois de 2005, mas aquele momento era só a gente por ser do veículo oficial. Em 2009, eu entrevistei ele de novo. E aí, na E3 também. E aí eu me lembro que eu consegui a entrevista porque eles queriam ver o Miyamoto na Rolling Stone. A ideia era o Miyamoto personalizar a figura dele, a figura do criador do Mario, né, como com o Miyamoto. E a minha primeira pergunta para ele foi: as pessoas falam que você é o Bob Dylan dos games. O que você acha disso? Ele falou, não, sacanagem com o Bob Dylan e tudo mais. E eu percebi que eu não ia conseguir tirar nada dele ali que se assemelhasse a uma entrevista digna da Rolling Stone, que rendesse respostas sinceras, que rendesse revelações. Todas as minhas perguntas nessa entrevista de 2009 tiveram esse foco de quem é o ser humano por trás do criador do Mario, do Zelda, do Donkey Kong. E era muito difícil, porque ele não é que ele não estava nem preparado ou acostumado a falar sobre ele mesmo, mas talvez a própria empresa para a qual ele trabalha não permite que ele seja um indivíduo, ainda que eles utilizem tanto a figura do Miyamoto nos palcos, né, na mídia, para falar esse cara é o criador do Mario, porque ele não existe uma intenção de transformar esse cara num mito, num personagem. A gente viu isso mudando, a gente tem hoje figuras que são criadores de games, que são indivíduos, que são personalidades. Mas se eu tiver que falar para você uma diferença entre essas duas indústrias no que diz respeito à cobertura, é que nos games a gente ainda não tem tantas pessoas assim. E na música, basicamente, a música é feita de pessoas. A música é interessante, o produto que eles fazem é interessante, o show é interessante, mas no fim das contas são pessoas, são seres humanos que provavelmente são artistas com mentes
torturadas, com infâncias problemáticas, que resultou naquilo e na obra que ele consegue fazer, entende? E enquanto o videogame, por mais que seja a criação de um cara só cria um personagem, um videogame é fruto de milhares de pessoas trabalhando. Então, isso é uma grande diferença, né? Os games ainda são feitos por produções coletivas e por empresas. Sim. Sendo que quando a gente fala do disco novo, por exemplo, do Nirvana, né? Se houvesse o Nirvana, ninguém vai lembrar. O lançamento da temporada. Nirvana. Mas ninguém lembra e fala assim, é da Geffen, é da gravadora Geffen. Isso era apenas um detalhe. A gravadora lançou o disco do Nirvana, foram eles que empacotaram o disco, pagaram a gravação e colocaram na loja. Mas dane-se, ninguém se importa, porque no fim das contas, se não for por essa, vai ser por outra, e isso não vai mudar praticamente em nada o produto final. Sendo que o papel de uma publisher, o papel de um estúdio, né, enquanto agente de mudança da qualidade de uma coisa, de um produto de game, é muito grande. Então, por isso que a gente fala tanto de Nintendo, Microsoft e Sony, porque são eles que põem o dinheiro ali. A gravadora põe o dinheiro, mas se o artista não for bom, não adianta. Né? Nos videogames também, mas o videogame ele é motivado por outras coisas. Dá para dizer que, pensando agora, que os artistas dos videogames são os personagens. São tipo o Kratos, Mario. O Mario, Kratos, sei lá, eu ia falar, o Master Chief. O Halo. O Halo, né? São esses caras são os rockstars, eram eles que estavam nas capas das revistas de games, enquanto numa revista de música você tem que colocar o roqueiro, o rockstar, o Bob Dylan, os Beatles ali. Então, essa é a minha percepção da diferença num âmbito muito pessoal, da minha cobertura. Eu me lembro da minha felicidade na Rolling Stone de começar a entrevistar pessoas que eram especiais e que sabiam falar, sendo que na Nintendo Road a gente entrevistava pessoas que eram meros porta-vozes ou eram muito pouco preparados para falar além do que já estava programado para eles falarem no media training dos games. Era muito mais impessoal, né? Eu gostei muito essa comparação que você fez, a ideia de que os rockstars são os personagens que, por definição óbvia, são inacessíveis a nós da maneira que você teria acesso a, por exemplo, um Caetano Veloso, como você mencionou, né? Não dá pra entrevistar o Mario, né? Mas... Assim, mesmo que der, porque a inteligência artificial, daqui a pouco vão inventar uma entrevista com não sei quem, só que ainda vai ser uma mensagem completamente controlada pela empresa, né? Não vai ser uma coisa fluida e natural e humana, né? E personalizada e tudo mais. Mas acho que essa diferença que você salientou, eu acho que é uma boa condução para a última pergunta que eu tenho para você, que é sobre o futuro disso aqui. O futuro disso aqui que, de certa forma, a gente ainda tá envolto, que é o jornalismo de games. Porque eu acho que na minha cobertura de jornalismo lá, principalmente na época do UOL, que eu era um repórter mesmo, eu sempre fazia... Era uma coisa que eu tinha muito prazer mesmo, isso da entrevista. A coisa de você buscar um personagem e tentar tirar uma coisa nova, uma história, uma informação pessoal que seja, que não existe em outro lugar, que foi você que extraiu da pessoa, que é uma coisa que é muito rara de acontecer no jornalismo de games. E Sim. Eu acho que daqui pra frente o jornalismo musical ele ainda persiste, porque como você disse, ele depende da figura do artista, então ele vai continuar porque precisa ter uma pessoa pra estar nesse papel de quem vai extrair essa informação pro público consumidor. O jornalismo de games, eu sinto que ele tá ficando... Não vou dizer aqui que, nossa, é o fim dos tempos e tudo mais, mas ele, com a popularização da internet, redes sociais e tudo mais, ele é uma coisa que hoje em dia, literalmente, qualquer pessoa pode fazer no mesmo... Quase num parâmetro que um UOL da vida ou um IGN da vida fazem, que um influencer pode ter o mesmo acesso, às vezes até mais, do que uma empresa estabelecida de jornalismo, porque o que ele cobre é simplesmente o seco, o arbitrário do produto. Ele não vai atrás da criação, do criador, da pessoa. Então, você acha que nesse cenário, assim, principalmente comparando o prognóstico do que é o futuro da indústria musical, que tem esse personagem, que ainda existe a necessidade da figura do jornalista no meio ali, com a da indústria dos games, que eu, sinceramente, acho que não necessariamente... A maioria da cobertura jornalística de games, eu não vejo necessidade de existir a figura do jornalista ali como a gente o concebe na nossa cabeça. Você acha que são futuros díspares? Você acha que talvez estejam numa trajetória que só eu não consigo enxergar, que são mais parecidas do que eu tô imaginando aqui? Como que você vê isso?
Bom, primeiro, eu acho que vale a pena a gente fazer uma volta para trás e entender como é que o jornalismo de games se tornou jornalismo de games. E eu me lembro que existia um. Existem momentos em que a gente consegue perceber que o jornalismo de games começa a ganhar uma cara, né? Porque nos anos 80, começo dos anos 90, tudo que se escrevia sobre videogames na imprensa mundial, brasileira, quando não era um caderno de informática falando de um lançamento de um produto, mas o jornalismo que se propunha a falar sobre games, ele era basicamente de serviço. Ele falava sobre as coisas que iam sair, ele ensinava a pessoa a superar uma fase, ele comunicava lançamento. Ele era realmente uma ferramenta de marketing não oficial, em que o que importava para o consumidor, ao pegar aquela revista, era escolher o que ele ia comprar, ou o que ele ia alugar, ou o que ele não ia querer comprar. Né? Era um catálogo, praticamente. E quando eu comecei a trabalhar com isso, ainda era assim. E eu me lembro que a gente começou a tentar mudar essa lógica, embutindo alguns elementos que não estavam presentes, como a personalidade de quem estava escrevendo. A gente se colocando no lugar do consumidor e embutindo paixão no que a gente falava e escrevia, de certa forma foi moldando a maneira como o público se acostumou a ler sobre videogames, com paixão, né, você sabia quem estava escrevendo, você queria sentir que o cara gostava daquilo tanto quanto você. Eu acho que isso é uma coisa que tem raízes nas revistas, principalmente as revistas que a gente fazia na Conrad, e um tempo depois, começou a se discutir muito a criação desse New Gaming Journalism, né, que era o novo jornalismo de games, que, de certa forma, era inspirado muito numa coisa que foi criada e foi estabelecida nos anos 60, 70, e que a Rolling Stone, lá fora, teve um papel muito importante nisso, que era o New Journalism, que era a presença do repórter, do narrador, do observador na matéria. Ele não era apenas um cara que estava escrevendo as letras, ele era um personagem daquele evento. Ele fazia parte, né, que algumas pessoas vão chamar de gonzo, digamos assim, mas assim, a partir do momento que o jornalista é parte da reportagem, ele mostra não apenas a experiência, mas ele mostra o que ele está sentindo ao relatar a experiência, aquilo aproxima o público do autor e da história. E os games começaram a pegar um pouco dessa lógica, né, dadas as devidas proporções, e começou a se chamar isso de novo jornalismo de games. E as revistas que eu participei foram consideradas algumas das principais precursoras disso aqui no Brasil, né, de fazer o novo jornalismo de games, que era basicamente ter mais emoção e mais presença, né, a personalidade, que, se você me permite, eu acho que a gente deu ali um pouco dos ingredientes para os influencers surgirem depois. Né? O que você está descrevendo é o começo dos influencers de games, para mim. Essa é a minha perspectiva mesmo. Né? A gente fazia jornalismo nas revistas e nos jornais. A gente achava que a gente tava... No jornal não, né? Eu escrevi na Folha de São Paulo e a gente tinha que ser o mais técnico possível. Mas nas revistas, como a EGM, por exemplo, não tinha nenhum problema em a gente pegar e colocar uns comentários e a gente mostrar, sabe, aquela cotoveladinha no leitor, você tá ligado, aquela piscadinha, você tá ligado, né? Que era uma coisa de mostrar assim, eu sou igual você, cara, eu só tô nesse lugar aqui, a diferença é essa, mas eu penso igual você, eu tenho mais acesso e conhecimento, mas eu tenho os mesmos sentimentos e vontades que você. Isso não tem a ver com eu prefiro essa marca ou essa marca, e sim, tipo, eu sou um consumidor também, né? Porque a gente tem que lembrar que as revistas de games no Brasil, pelo menos antigamente, eram feitas por adultos que não jogavam games, e as matérias sobre os games eram escritas ou apuradas pelos pilotos das revistas e depois eram reescritas pelos jornalistas. Isso começou a mudar quando jornalistas de games começaram a entrar nas redações de revistas de videogame, gostando de games também, que é uma coisa que aconteceu na minha geração, porque eu sou de 78, eu comecei a trabalhar em 98, então jornalistas mais velhos que eu provavelmente não jogavam videogame na infância como eu joguei, porque tem uma questão geracional. Tudo isso para dizer que o jornalismo musical, ele tem várias maneiras de ser interpretado, mas assim, pensando na Rolling Stone especialmente, que o pessoal simboliza muito como uma revista de música, a maneira como ela escreve sobre os artistas, a maneira como ela escreve sobre a música, tem um misto ali de
contar uma história, ser profundo e técnico, mas tem mais a ver com sentimento, tem mais a ver com o que se pensa a respeito daquilo, e não exatamente com dados, com informações. Dados são importantes, sim, mas muito mais porque fazem parte da história. E os videogames começaram a beber muito dessa fonte. E hoje é curioso pensar que o jornalismo de games é uma coisa que está lutando aí para se estabelecer, para se manter. Hoje, se a gente pegar o jornalismo de games que é feito na internet, basicamente, ele é hard news, né? São poucos os veículos que dão espaço para pensatas, para grandes entrevistas, reportagens, principalmente no Brasil, é hard news, muito por conta do formato de jornalismo que hoje fatura dinheiro, né? Que é o jornalismo de consumo. Direciona, né? Clique, é isso. Você faz notícias para serem clicadas, para renderem visualizações de banners, né? O marketing digital é isso. Então, assim, quanto mais volume e mais rápido aquilo for consumido, melhor. Então, colocar uma equipe para escrever textão, para fazer vídeos super longos, você sabe que você não vai ter um super alcance. Você vai falar com nichos. E a música, se você for pensar o jornalismo de música, ele é muito isso também. São pouquíssimos os veículos, tanto que a Rolling Stone não existe mais, né, na banca. O site da Rolling Stone hoje é um site de hard news. Né? A gente pega os elementos antigos da revista, né, que é profundidade, para fazer edições especiais. Né? E se você pegar outros veículos de música, por exemplo, não existem mais. Né? Existem sites de música e tem resenhas de discos, né, que se assemelham às resenhas de games mais profundas. Tem algumas entrevistas, umas matérias, mas basicamente o que a gente chamava de jornalismo musical não existe da mesma maneira. A maioria dos meus amigos, companheiros de jornalismo musical, hoje eles estão ralando por aí e basicamente fazendo outras coisas, né? Não trabalhando com jornalismo musical. Muito por conta do consumo de música. Como é consumida a música hoje? Não existe nenhum esforço para se ouvir música. Você escuta tudo no streaming. Você não precisa pensar, vou comprar este álbum. Certo. Saiu hoje o disco, vou apertar o botão e escutar. Né? Então, assim, quando você quebra essa motivação do cara fazer uma conta para ver qual disco ele vai comprar, ou assim, a expectativa de ir na loja, ou enfim, muitas coisas mudaram. E eu sinto que os games estão indo um pouco para esse lado, né? Porque o Game Pass, por exemplo, é um exemplo de você facilitar ao máximo o que o jogador consuma aquilo, e ele não tem que se esforçar muito para pensar. Se o mercado inteiro for para um formato de Game Pass, talvez você mude quebre muitos paradigmas, né, que hoje a indústria de videogame tem, que é a indústria do hype, da expectativa, porque as coisas vão ficar mais fáceis mesmo. Que eu acho que na música, hoje não existe mais o grande lance, tipo a Beyoncé lança um disco, a Beyoncé vai lançar um disco, imediatamente todo mundo escutou. Por que alguém vai ler uma crítica? Só quem é muito interessado vai pegar e ler todas as críticas do disco da Beyoncé, ou da Beyoncé, se você preferir. É Beyoncé. Só que nos games é a mesma coisa. Tipo, saiu esse jogo novo aí, o Hi-Fi. O Hi-Fi Rush. Né? Imediatamente todo mundo já tem uma opinião formada, as redes sociais estão cobertas disso. Então, por que alguém vai ler um review de um portal que provavelmente o cara nem conseguiu terminar o jogo tanto quanto o cara do Twitter já conseguiu? Então, assim, a gente está encaminhando na indústria do entretenimento para um consumo tão rápido, tão voraz, todo mundo tem que consumir tão rápido, e a indústria está facilitando todo mundo, porque o importante é volume, o importante é número, que o papel do jornalista, do crítico, o cara que analisa, ele fica muito em segundo plano, ele não é mais importante. Aí existem mudanças, né, tentando quebrar isso aí, né, por exemplo, a indústria oferece o game para a imprensa jogar antes, para poder publicar o texto dias antes, né, e aí rola aquele negócio, o embargo, tal, vamos ler o review. Nos discos também tem isso, nas séries de TV também tem isso, Last of Us, muita gente já assistiu 4 episódios, mas não pode escrever sobre eles, né, só pode escrever sobre o episódio que vai ser lançado. Então a gente tem um monte de regras, né? A indústria hoje, todas as indústrias de entretenimento, elas são muito cheias de regras, elas querem retomar. E todo mundo tá à mercê disso, principalmente a imprensa. Então hoje a imprensa de entretenimento, a gente está muito à mercê da indústria que controla as marcas, os artistas, os produtos. Então a possibilidade do furo, né, como faz o nosso amigo Jason Schreier, da Bloomberg, né, que é um dos pouquíssimos caras que tem furo de reportagem hoje nos videogames.
porque o cara é chato, né? Ele tá lá cutucando as fontes dele para conseguir uns furos, e ele conseguiu vários, né? Os casos da Activision, demissões na Microsoft, ele é um dos poucos caras que tem coragem de fazer isso, né? Ele é chancelado pela Bloomberg para fazer isso, ele era chancelado no Kotaku, né? Kotaku, ele era. Pô, legal demais, mas quantos desse tem? Não tem. E na música, sabe? Ah, vazou Não tem também. Não tem o também, papel do grande jornalista de games, de música, o cara que desbravador, que traz uma notícia, traz um furo, traz aquele perfil ferrado sobre o artista cheio de... Enfim, né? Coisas que se ficaram para trás. Hoje, o Instagram, ele cumpre esse papel muito bem de assessoria de imprensa do artista e a maneira que as pessoas consomem. Ah, ok, ó, lançou disco novo, tem um escândalo aqui, beleza, tal, não sei o quê. Olha o look dessa artista aqui, acabou. Parece que o público não tá mais interessado em saber tanto, porque aquilo que já é dado já tá bom. A imprensa meio que desistiu também de mudar, porque não dá, porque a indústria toda controla isso muito bem, né, com todos os seus embargos e seus controles, e não pode isso, não pode aquilo, e os artistas, né, os artistas da música, por exemplo, estão aí ralando tem alguns que ainda não se adaptaram, né, aos novos tempos, e ainda não estão nas redes sociais, não estão fazendo o que tem que ser feito hoje, e ainda acham que a gente funciona à moda antiga. Eu não respondi a sua pergunta, porque eu não sei do futuro, eu não vejo futuro pra nada, sabe? Pra mim você respondeu sim, porque a minha percepção era que, tipo, talvez na música ainda tivesse, mas essa coisa que você mencionou de como o consumo é tão imediato que realmente não tem motivo, né? Vira a informação, o lado mais fascinante da arte torna-se uma coisa de nicho, torna-se uma coisa que você tem que ser meio maluco pra ir atrás, porque o público em geral, como você disse, o consumo imediato é o suficiente, eu não preciso ter uma outra perspectiva em cima disso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que isso é um pouco desanimador de ouvir, eu ouvindo isso de você, acho que reforça algumas coisas que eu tenho pra mim já como verdade mesmo, mas é meio um pouco animador também, porque a perspectiva que eu tenho é uma de... Você não pode matar o que já tá morto. Então já foi. Então, assim, a ideia é meio... Tá, mas ainda existe o fascínio a ser buscado. Ainda existem pessoas por trás desse álbum musical. Ainda existem pessoas por trás desse game, ou sei lá. E eu tenho a vontade de ir atrás dessas histórias e desse fascínio. Então, sei lá, certamente vai ter alguém, né? Certamente vai ter alguém que vai ter interesse nisso também, mesmo que seja poucas pessoas. Se eu, em algum momento, conseguir encontrar um meio pra buscar isso e não passar fome, vamos junto, né? Então, assim, acho que tem alguma coisa aí, mesmo que seja para um público mais limitado, mesmo que o mundo como um todo não precise mais do jornalismo de entretenimento da maneira como ele era, alguém vai ter interesse nisso, né? São números menores, e hoje a gente sabe que tudo é pautado por número, por quantidade. O negócio é um fracasso se ele não vendeu uma meta. E sendo que, sim, era assim antigamente. Havia expectativa. O disco não vendeu bem. O primeiro disco do cara vendeu 500 mil cópias e esse vendeu só 100 mil cópias. Só 100 mil. Então, o cara perde espaço, fala-se menos sobre ele e tal. E aí, quando ele fica velho, ele volta. Os games ainda vão passar por isso, né? Mas é uma indústria diferente, é mais mutante, tá evoluindo mais a indústria dos games. Mas pensando no jornalismo, eu sou pessimista muito a respeito de quem vai ditar as regras do jogo. E por mais que a gente perceba que quem dita as regras é a indústria, na verdade a indústria está seguindo o público. Só que o público, ele se comporta do jeito que se comporta porque ele utiliza as ferramentas que a indústria fornece para eles. Então, assim, se não existisse streaming de games, streaming de música, streaming de filmes, a molecada ia estar dando um jeito de escutar a música, ver filme, jogar game, do mesmo jeito que a gente fazia quando era criança. Sim. Só que você teria que ir ao cinema, você teria que ir na loja de games e fazer umas contas lá para conseguir comprar aquele jogo, você teria que pensar em qual disco você vai comprar naquele mês, ou se você vai gravar aquele na fita, ou se você vai fazer uma cópia pirata, mas o consumidor vai atrás. O negócio é a indústria, né? A indústria da tecnologia está conduzindo essa discussão.
né? Então, assim, é ela que tá falando que o interessante é o videozinho de 15 segundos, que o interessante é jogar no celular rapidinho, que o interessante é você poder ouvir bilhões de músicas em qualquer lugar que você estiver. Tem uma série que tá na Netflix agora que chama The Playlist, que é sobre a origem do Spotify na Suécia. E aí você vê que o cara que botou na cabeça que o Spotify seria uma boa ideia, né, colocar todas as músicas do mundo no bolso da pessoa, era um cara que amava música, mas ele tinha um desprezo enorme pela indústria da música. Ele não tava nem aí, ele falava assim, foda-se as gravadoras. Ele não tava nem preocupado com os artistas, na verdade. No fim da série, você vê que ele tá pouco se fudendo para o quanto os artistas ganham. O negócio dele era assim, eu posso criar o acesso. Então a obsessão dele era, eu quero facilitar a minha vida e ganhar dinheiro com isso. E eu acho que todas as outras grandes criações, a que gerou o Netflix, por exemplo, a que gera a maneira como a gente consome videogames hoje, que tudo é lado bom, tudo tem coisas boas, claro. A gente tem que celebrar tudo isso, né? Eu vejo gente ainda falando, caramba, que demais, né? Você tem todas as músicas do mundo no celular, sendo que eu não preciso mais ocupar 5 estantes da minha casa com CDs, tal. É ótimo, é legal, tal, mas o que foi depreciado? O que se perde, né? O que se perde? Tanta coisa se perdeu e normalmente essas decisões foram tomadas por caras que não estavam nem aí para a tradição, não estavam nem aí para os artistas, não estavam nem aí para certos costumes, né, que eram tão legais, do tipo esse saudosismo. Tão legal ir no cinema, né? O cheiro da pipoca, sentar na poltrona e tal, e ficar emocionado e sair do filme, conversar e tal. E agora a gente vê tudo no Netflix, sentado no sofá, olhando pro celular. Quanta coisa se perdeu. Pois é, mas quem foi que fez isso aí? E como você vai falar pro público que tem hoje 15, 16 anos, a geração Z, não, isso tudo é errado. Mas como? Já tava aqui quando eu nasci, por que eu não vou aproveitar? Né? Vocês aí acumulando poeira com esse monte de CD, de jogo, esse monte de revista aí, sendo que eu tô aqui, ó, com meu celular, vendo tudo, e é a mesma coisa, e é mais barato. Então a culpa não é da nova geração, a culpa é dessa indústria que tá querendo só ganhar dinheiro, e quanto mais eles criam facilidades e tal, eles estão ganhando dinheiro, e o público novo só vai abraçar essas causas porque é o que eles têm mais fácil. Né? Então eu não acho que tem que rolar um apocalipse e acabar tudo e voltar para o zero. Eu acho que a gente tem que ponderar mesmo, será que a melhor maneira de eu usufruir dessa obra é assim, desse jeito? Será que esse filme, ao invés de eu ver na Netflix, eu vou ver no cinema? Tem vezes que você não tem escolha, você não tem o que fazer. Então, assim, eu sou pessimista porque eu não vejo a indústria querendo dar passos para trás. Ela só quer avançar, ela só quer facilitar, ela só quer que seja mais imediato, para eles ganharem mais dinheiro, para eles tornarem todos esses serviços mais essenciais, né? Ou seja, obrigatórios, porque todo mundo tem que ser assinante de tudo. E é isso, a gente vai pagar 10, 20 assinaturas por mês de um monte de serviço que a gente não vai consumir. E se a gente olhar para trás, como é que era? Você ia ao cinema 3 vezes por mês, você comprava um game a cada 2 meses, você comprava alugava um filme, você comprava aquela revistinha, aquele quadrinho toda semana, porque era legal, às vezes você lia um livro e tal, e você ia lá rolando o seu consumo. E agora não, a gente gasta 300, 500 reais por mês, com um monte de serviços que a gente não consegue consumir nem 1% de todo o conteúdo que tem, e a gente fica satisfeito, feliz, a indústria fica feliz, e quem produz essas coisas todas não tá tão feliz assim. Quer dizer, depende da indústria, né? Mas na música, por exemplo, se não houvesse Spotify, esse monte de artista independente ia estar dando um jeito de fazer sua música, gravar na fitinha demo e vender nos showzinhos, e fazer fanzine, sabe? A gente dava um jeito de ser ouvido e ser colocado. O negócio é, quem saiu perdendo em toda essa evolução tecnológica que a gente viveu na indústria do entretenimento foi o jornalismo, com certeza. Né? Tanto que muitas das coisas que eram importantes, muito caras e essenciais para mim, quando eu comecei minha profissão, em 1996, não existem mais. Né? Então, assim, eu almejava trabalhar em revista. E hoje, revista é simplesmente um objeto de luxo mesmo. Né? Muitas das coisas que fazia-se no jornalismo que eram tão legais não existem mais também. Né? O jornalismo existe a TV, o rádio, até hoje, existe a internet, e que existem coisas boas na internet também. Eu tô falando assim, se houve partes prejudicadas, o jornalismo certamente foi uma delas. Por isso que pensar de uma maneira otimista sobre o que o jornalismo vai ser daqui para frente, quando a tecnologia for cada vez mais opressora, é difícil de prever mesmo.
Pablo, eu adoro conversar com gente pessimista, porque, pra mim, porque eu saio com o otimismo renovado quando eu converso com alguém pessimista, porque o pessimista, ele delineia exatamente o que é o inimigo. Ele mostra, isso aqui é o problema, isso aqui é o pior que pode acontecer. E aí eu saio dessas conversas, tipo, vamos lá então, é isso que a gente tem que lidar, vamos ver o que acontece agora. Cara, É. muito obrigado por ter aceitado. Esse papo foi edificante aqui, cara. Tô muito contente de ter te convidado e muito Pô, mais mas foi contente de triste. você aceitar. Mas é o que é, é o que é, cara. A gente É o conversar. que é. A gente, se a gente não tivesse conversado sobre isso aqui, a verdade continuaria sendo a mesma. A diferença é que a gente compartilhou essa informação e agora mais pessoas sabem o que é e a gente pode, sei lá, tentar enfrentar isso aí se for do nosso interesse. Que bom. Mas tamo É junto, isso cara. aí. Muito obrigado pelo papo mesmo, cara. Tô feliz também, PH. Obrigado pela oportunidade. Você falou que iam ser 10 minutos, acho que foram 50. Foram 50. Azar o seu. Né? Mas é isso, você põe jornalista triste pra falar, vai acontecer isso mesmo. Mas eu tô aí, sempre que você quiser, me chama que eu vou. Um beijo, cara. Obrigado. Valeu, obrigado, até mais.